É uma pergunta para a gente refletir. A punição funciona? E isso, a primeira resposta que vem é sim. Sim, a punição funciona. Se a gente pensar que, em geral, a punição interrompe o mau comportamento imediatamente. Ela realmente faz com que aquele comportamento que a gente quer interromper na criança, ele seja interrompido. Então ela funciona. E esse é o principal argumento pelo qual muitas pessoas têm resistência para aceitar a disciplina positiva e para aceitar uma abordagem mais compreensiva, mais empática, que é o que a comunicação não violenta traz, que é o que a disciplina positiva traz. Porque elas dizem, poxa, funciona, bater funciona. Eu bato no meu filho, eu já bati no meu filho, e ele parou de fazer aquela birra, ele parou de ter aquele comportamento difícil. Então, por que eu vou parar de fazer isso? Só que aí tem uma falha de compreensão aqui. Mas quais são os resultados no longo prazo? Então, esse é o ponto, é o longo prazo. Porque muitas vezes um tapa, ou uma punição, ou uma ameaça, eles funcionam, eles interrompem o comportamento no curto prazo. Mas o que a gente está provocando no longo prazo? E a disciplina positiva tem esse olhar do longo prazo. O que a gente quer construir nos nossos filhos? O que a gente quer construir na nossa relação com os nossos filhos? E aí, voltando para aquela tela inicial, a gente quer construir uma ponte de colaboração, de conexão e de respeito com os nossos filhos. Então é isso que nós queremos construir. Então, muitas vezes a punição não contribui para isso. Ou a violência física, ou a violência verbal, como muitas pessoas fazem, isso não contribui para essa ponte que nós queremos construir. E aí, na disciplina positiva, a Jenny Nelson, ela relaciona os 4 R's da punição. O que a punição causa na criança? Ressentimento, né? Ela vai, muitas vezes, pensar assim, isso não é justo, eu não posso confiar nos adultos. Ela fica ressentida, isso acontece. Outro R, retaliação. A criança pensa assim, eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar, né? A batalha, eles podem vencer a batalha, mas a guerra não terminou. Ou seja, fica um sentimento de querer se vingar. E isso eu falei bastante na segunda aula, quando eu falei do objetivo equivocado da criança, um dos objetivos equivocados, que é o da vingança. E então é isso, é a retaliação, é o sentimento de injustiça, de que o adulto foi injusto comigo, ele não está me compreendendo, ele não está compreendendo o meu lado, e eu estou sendo injustiçado. E existe uma necessidade do ser humano, uma necessidade humana que fica pulsando dentro da criança, que é a necessidade de justiça. Então, se ela sente que foi injustiçada, se ela pensa que foi injustiçada, ela vai fazer algo para suprir essa necessidade de justiça. Ela vai buscar vingança, ela vai buscar a retaliação. Outro R da punição, a rebeldia. A criança pensa assim, eu vou fazer exatamente o contrário para provar que eu não tenho que fazer tudo do jeito deles. Ou seja, eu não vou obedecer, não vou fazer o que eles estão mandando. Às vezes é uma desobediência mais descarada, às vezes é uma resistência passiva, como dizem, né? A criança simplesmente finge que não ouviu, ou diz que vai fazer e não faz, fica enrolando. De alguma forma, ela está mostrando que ela manda, ela está mostrando que ela tem poder, ela está mostrando que o adulto não vai fazer ela obedecer do jeito que ele quer, que a criança vai mostrar que ela que manda. Ou seja, de alguma forma, ela está se rebelando contra a autoridade do adulto. E o quarto R é o recuo. O recuo é o distanciamento, é o afastamento. E isso pode acontecer de 2 formas. A dissimulação, né? Ela pensa assim, eu fui pego dessa vez, mas eu não vou ser pego da próxima vez.
Eu vou fazer diferente para que o adulto não perceba. Eu vou enganar. Eu vou fazer de uma forma mais discreta. Ou seja, ele vai se dissimular. E a redução da autoestima. Isso tem a ver com aquele objetivo equivocado que a gente viu na segunda aula, que é o da inadequação assumida. Que isso tem a ver com a redução da autoestima. A criança realmente, ela internaliza uma noção dela mesma de que ela é uma pessoa ruim. Ela começa a pensar isso. Quando ela é punida recorrentemente, ela corre o risco, a gente corre o risco de provocar isso na criança. Uma redução da autoestima. E isso é péssimo, isso é muito perigoso. Isso causa consequências muito graves na vida da criança. E nós vamos falar bastante disso na próxima aula, né, que a gente vai falar sobre como liberar as crianças do desempenho de papéis, porque as crianças muitas vezes elas desenvolvem uma autoimagem, por exemplo, de que ela é uma pessoa descuidada, de que ela é uma pessoa estúpida, de que ela é uma pessoa agressiva, de que ela é uma pessoa desatenta, e outros rótulos que ela se coloca e que muitas vezes o próprio adulto coloca nela, e isso faz com que ela se coloque também, que isso provoca uma repetição de um comportamento, uma reprodução de um comportamento que está relacionado àquela autoimagem, aquele papel que ela desempenha repetidas e repetidas vezes. Então, na próxima aula, nós vamos falar bastante disso e de como liberar as crianças do desempenho de papéis. Isso é muito importante e esse é um tema muito profundo e muito rico.